Bom, boa tarde, Vaguinho e Simone. Eu queria falar para vocês que tenho pensado bastante sobre vocês, tenho orado, e eu queria, nesse momento, levar uma rápida palavra de meditação para vocês e que vocês possam ouvir essa palavra com o coração mesmo aberto. Então, primeiramente, eu peço a Deus que vocês possam abrir o coração para ouvir o que eu tenho a dizer para vocês, tá bom? Eu vou ser sincero, talvez a melhor coisa que seja fazer, a melhor coisa a se fazer seja separar. Às vezes os relacionamentos chegam a um ponto que a separação é o melhor caminho. Isso cabe a vocês dois pensarem profundamente e decidir. Qualquer decisão que vocês possam tomar acarretam responsabilidades, prejuízos e ganhos. Mas eu acho que uma coisa que vocês devem pensar é a seguinte: vocês chegaram até aqui para isso? Vocês se uniram até aqui para isso? Eu acredito que não. Mas eu acredito que, como em todo casamento, vocês precisam parar, pensar, reformar. Vocês precisam pensar profundamente, entender que vocês precisam parar urgente, entrar no momento de reforma urgentemente. Reforma em todas as áreas. Porque o amor, ele se desgasta com o tempo, isso é uma verdade. Mas ele se desgasta para aqueles que não estão prestando atenção. Porque existem situações, atitudes, palavras que desgastam o amor. Nós precisamos evitar essas palavras, atitudes e etc. Da melhor forma possível, tentar evitar de todas as formas. E quando isso acontecer, ligar o alerta vermelho. Entende? Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: a palavra fala que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A verdade é que nós temos em alguns momentos da nossa vida, ou melhor, nós casamos com esse pensamento de um pensamento muito romântico, um pensamento de uma certa forma muito erotizado do que é o casamento. E na verdade, como eu ouvi uma vez uma pessoa me dizendo, casamento é cruz. Casamento é cruz. Casamento, vou repetir mais uma vez, casamento é cruz. Casamento é você dar o seu melhor e muitas vezes receber o pior do outro. Porque a palavra, como eu disse, ela diz isso, que Cristo amou a igreja e se deu por ela. E o que nós muitas vezes damos para Jesus? Damos o nosso pior. Esse tem que ser o grau de amor de um casamento. Um grau de amor qual? Que você precisa se doar, que você precisa dar o seu melhor, não esperando nada em troca do outro. O casamento verdadeiro, ele você precisa observar a necessidade do outro e buscar suprir a necessidade do outro. O casamento, apesar que muitas vezes nós falamos isso, que a mulher precisa estar bonita, que o marido precisa estar assim, estar assado, uma visão tanto, olhar muito para dentro, mas a verdade é que o casamento é olhar para o outro, é olhar para fora, é olhar para a necessidade do outro, é olhar para a carência do outro. Daí você pode me perguntar assim: poxa, mas como eu vou me dar o meu melhor se eu estou todo estourado, arrebentado, cansado, vazio? Isso é falta de Deus. A única pessoa que pode verdadeiramente suprir esse amor ágape, esse amor que se doa, que se sacrifica, é Deus. Por isso que desde sempre
Casamento é algo que precisa viver marido, mulher e Deus. Marido, mulher e Deus. Se não houver esse tipo de doação, não adianta. O marido, ele tem responsabilidades, ou melhor, o marido tem obrigações com relação à sua esposa, e a esposa tem obrigações em relação ao seu marido. Se essas obrigações de ambas as partes não são cumpridas, não existe casamento. O marido é o provedor da casa. O marido é o sacerdote do lar. O marido, como provedor, não importa se ele ganha 10 mil, 15 mil reais por mês ou ganha 2 mil, R$ 1.000 por mês. O importante é ele ser provedor. Lutar, dar o seu melhor para conseguir suprir a necessidade da família. Muitas situações a pessoa não consegue. Isso é uma realidade. Mas o importante é a pessoa deitar na sua cama à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim: eu dei o meu melhor. A esposa, ela tem que se submeter ao seu marido. O que significa ser submissa? É estar sob a missão que Deus incutiu, que Deus deu ao marido. Daí eu pergunto, depois de todo esse tempo de casamento, qual é a missão que Deus colocou nas mãos de vocês? É isso que vocês precisam pensar. Quando eu casei, o pastor, no momento do casamento, ele disse algo que me marcou muito. Ele disse assim: Deus uniu vocês com um propósito. E eu busco esse propósito. Quero o propósito de Deus na minha vida. Sei que em muitas situações eu erro, catastroficamente eu erro. Mas eu quero buscar esse propósito de Deus na minha vida. E acho que vocês precisam sentar, olhar no olho de cada um, restaurar o amor, pedir para Deus restaurar o amor, restaurar o respeito um pelo outro, restaurar a intimidade, o lugar secreto do casal onde ninguém entra, ninguém mete o bedelho, onde vocês se nutrem, onde vocês se buscam, onde vocês se amam, onde vocês possam se conhecer, mas conhecer realmente o que cada um pensa no íntimo. Isso é muito perigoso. Às vezes nós deixamos de nos relacionar com o nosso cônjuge na intimidade. Mas intimidade com I maiúsculo, intimidade, conhecer o tutano do coração do outro, sabe? E a gente vai vivendo através das reações do outro, e não do que gera, não do que realmente o outro é, mas do que como ele reage diante de situações. Outro perigo é, às vezes, o casamento cai no momento em que a gente ama a pessoa, mas nós não amamos a maneira que aquela pessoa nos trata, ou não amamos a maneira que aquela pessoa reage a certas situações. Gostaríamos que a pessoa reagisse de tal forma, eu gostaria que a pessoa me tratasse de tal forma e a pessoa não trata. Então isso precisa ser muito bem balanceado, muito bem meditado, pensado. Porque o amor, ele não se apaga com o tempo. O amor verdadeiro, ele pode até muitas vezes o fogo abaixar, ficar numa brasinha quase apagada, mas com os ingredientes certos, banhando no amor de Deus, pedindo perdão, pedindo restauração, pode o fogo do amor se acender mais uma vez. Eu fico muito preocupado porque eu vim de separação. E eu trago marcas da minha vida, graças a Deus, Deus me curou e muita coisa, ainda vai me curar muito, ainda mais. Me traz marcas por situações que em certos momentos hoje eu me penso, poxa, por que isso tudo aconteceu? Eu não desejo isso para os seus filhos e nem para vocês. Olhar para trás com arrependimento. Eu poderia ter dado algo a mais, eu poderia ter feito algo a mais. Vocês são duas pessoas muito especiais. Vocês são duas pessoas muito amadas, queridas por muitos. Mas vocês precisam amar e querer bem um ao outro.
Porque quem vem de fora, como eu, sou amigo de vocês, eu não convivo com vocês, eu não sei a luta que vocês passam, tenho uma noção, mas eu não sei o que acontece na intimidade. Então, às vezes, a gente tem que, nesse momento, sim, fechar a porta, colocar ali, não incomode, sabe? A plaquinha de não incomode e olhar um para o outro. Isso é uma realidade. Então, pensem bem nisso, sabe? E o tempo no casamento, ele desgasta. O tempo no casamento, às vezes, ele nos cansa, ele nos abate, as coisas vão acontecendo e a gente vai se cansando. Então, há momentos que precisa fechar para balanço. Há momentos que você precisa realmente falar, opa, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos sair, vamos tomar um sorvete só nós dois, vamos sair do agito das pessoas, sabe? Não se deixar abater pela vida do outro, sabe o que significa isso? Exemplo, nós vamos lá na casa da Simone, dá um exemplo. A Simone, poxa, a Simone tem uma vida muito boa, mas aquilo foi conquistado com trabalho, com luta, com dedicação. Eu não tenho uma casa como a dela, mas eu amo a minha vida. Entende? Eu chamo vocês para vir em casa, ela também para vir em casa, com o mesmo prazer, com a mesma satisfação que ela tem lá na casa dela. Eu não me impressiono com o que ela tem. E assim vocês são cercados de pessoas às vezes que aparentam terem muito. Mas o verdadeiro rico é aquela pessoa que é rica daquilo que vocês já sabem, daquilo que vocês conhecem. Deus. Pobre é aquele que só tem dinheiro. Pobre é aquele que só tem rede social. Pobre é aquele que só vive de Instagram. Pobre é aquele que só tem dinheiro. Então pensem nisso. Para finalizar, vou falar algo para vocês que eu nunca disse diretamente para vocês, principalmente para o Wagner, para o Vaguinho. Será que vocês estão no lugar certo? Hoje você pode dizer que não está em lugar nenhum, mas quantos anos, quantas pessoas que são evangélicas, quantas pessoas que realmente têm um relacionamento com Deus, vêm de igrejas sérias, que bateram na sua porta, foram na sua casa, conversaram com vocês. Quantas pessoas evangélicas que vocês buscaram no momento de crise? Quantas pessoas evangélicas estão ao lado de vocês? Será que vocês não estão se fazendo, desculpe a expressão, de surdo para um chamado de Deus para a vida de vocês? Para um basta de sofrimento, de luta? Uma vez a minha tia me disse algo, ainda não estava na igreja evangélica, mas ela disse algo que marcou muito a minha vida. Ela disse assim, Marçal, você se esforça demais e não consegue nada. Hoje eu não tenho tudo, mas eu sou feliz. Eu tenho a mulher que eu amo ao meu lado, sabe? Então, isso é muito importante. Às vezes a gente se prende aqui. Ah, mas foi a minha vida inteira, meu pai, meu avô, meu tio. Ah, porque faz anos que eu estou na igreja e tal. Mas espera aí. E hoje? Hoje, vocês estão sozinhos? Então pense nisso. Deus é melhor. Deus no centro da nossa vida, fazermos a vontade de Deus. Pedro disse isso, né? Antes nos importa agradarmos a Deus do que aos homens. E quando fala homens, ali até mesmo o nosso próprio sentimento, a nossa própria rotina, a nossa própria maneira de pensar, aquilo que a gente era, aquilo que a gente fez ou desfez, as pessoas, o que as pessoas vão falar, o que eu acho certo, a minha própria tradição. Pense nisso. Vocês são muito importantes para Deus. Eu acredito que não é a hora de tomar uma atitude de separação, uma atitude radical. Mas sim é hora de tomar uma atitude radical para buscar a Deus, se unir ao Senhor, sabe? Você é cercado, vocês são cercados
de pessoas de Deus. É impossível que vocês vivam da maneira que vocês estão vivendo, cercados por pessoas de Deus. Há algo errado, não é em Deus e não são nessas pessoas. Essas pessoas te tratam com muito amor, respeitam muito vocês, só que vocês estão cada vez pior. Então pense de verdade. Não é hora de dar uma guinada na vida, de mudar radicalmente? Fica aqui o meu abraço. Espero que essas palavras possam trazer um pouco de alento, sabe? De consolo para vocês. E a gente vai conversando, vai conversar mais, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Toda palavra maldita caia por terra no nome de Jesus. Amém. Um abraço.